Bem-vindos de volta. Eu sou o professor Rodrigo Fernandes, professor no curso de Agronomia da Faculdade Evangélica de Goianésia, e essa é a nossa aula 9, parte 2, da disciplina de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas, onde trataremos sobre eficiência da adubação e fatores que influenciam na adubação. Vamos lá. Bem, existem algumas ferramentas, pessoal, que são utilizadas, que devem ser utilizadas para otimizar o uso dos fertilizantes. Todas elas nós já falamos anteriormente, né? Então, análise de solos, análise foliar, os testes rápidos em tecidos vegetais, além dos sintomas de deficiências nutricionais. Cada um deles tem as suas particularidades, as suas vantagens e as suas desvantagens. O ideal seria que nós utilizássemos todas essas ferramentas para que a gente pudesse chegar a um resultado mais satisfatório do estado real da fertilidade do solo e da nutrição dessas plantas. Bem, a análise de solo a gente já sabe que é uma das principais ferramentas de diagnose para se determinar qual fertilizante ou corretivo aplicar e em qual dose. Então, a partir de uma amostragem de solo bem feita, que nós já falamos disso, deve-se então pegar essa amostra de solo, mandar para os laboratórios, e o laboratório vai fazer e mandar um laudo desse solo, com os teores de fósforo, pH, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, macro, micronutrientes, matéria orgânica, teores de argila, silt e areia, e aí sim a gente pode tomar decisões a respeito de uma determinação de fertilidade, né? Uma adubação, por exemplo. Outra ferramenta é a análise foliar. Então, a análise foliar é um importante instrumento de diagnose de problemas nutricionais, tanto em culturas perenes, mas em culturas anuais. Então, existem épocas corretas, eu já passei para vocês algumas planilhas, das épocas corretas de serem avaliadas as deficiências e as presenças dos nutrientes nas folhas das plantas, né? Além disso, os testes de tecidos. A gente já viu que tem crescido o uso, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil ainda é pouco utilizado, mas é um teste que se avalia o teor dos nutrientes com base em testes turbidinâmicos ou turbidimétricos, né? A gente vai avaliar a coloração, a mudança da coloração de uma determinada fita e comparar com o padrão. Além disso, existe também a última ferramenta, que é o sintoma de deficiência desses nutrientes. Então, a gente já viu que cada nutriente apresenta uma característica de um sintoma de deficiência. O fósforo, por exemplo, apresenta colorações vermelhas nas folhas velhas, justamente pelo acúmulo de antocianina que dá essa coloração às folhas. A gente vai ter o deficiente de potássio, que inicia com a clorose e evolui para a necrose da borda das folhas velhas. A gente vai ter magnésio, com clorose internerval das folhas velhas, o cálcio, com clorose internerval das folhas novas. Então, cada nutriente a gente vai conseguir identificar um problema. Só que quando o nutriente ele apresenta os sintomas de deficiência, a gente já teve a falta desse nutriente algum tempo atrás, né? Então, é um problema e ele mostra que já chegou num nível crítico para o crescimento, desenvolvimento e produção daquela planta. Outro fator importante que deve ser levado em consideração é o histórico da área. Então, quais as culturas que já foram produzidas naquela área, qual a fertilidade que era realizada, a adubação, qual que era o tipo de preparo de solo, quantidade de chuva, as épocas de plantio, produções obtidas. Todas essas informações são importantes no momento de identificar possíveis sugestões de melhoria para uma determinada área e entender possíveis sintomas também de deficiências, de falta de nutrientes. Bem, mas o que é o uso eficiente dos fertilizantes? A gente está falando de ferramentas para otimizar. O que seria um uso eficiente? A definição de uso eficiente de fertilizantes é a medida do ganho em produção por unidade de nutriente aplicado. Então, digamos que um fertilizante, um produtor gastou um saco de adubo, 50 quilos, e produziu 400 quilos. Então, ele usou 50 quilos de adubo, produziu 400 quilos de um determinado produto. Um outro produtor usou 2 sacos de adubo e produziu 700. Ou seja, teoricamente, o primeiro produtor foi mais eficiente. Ele usou 50 quilos e produziu 400. O segundo usou 100 e produziu apenas 700. Às vezes a gente vai ter o mesmo produtor, produtores que usam a mesma quantidade, um utiliza 100, o outro utiliza 100. Mas esse produz 500, esse produz 600. Então ele foi mais eficiente. O adubo dele foi mais eficiente na hora da aplicação. Então, é uma imagem muito interessante que mostra essa representação simplificada do que é o conceito de uso eficiente de fertilizantes. Então, eu tenho um produtor que usou os 2 sacos de adubo, produziu aqui 3 sacos da cultura. É uma produção esquemática. Então, ele teve um lucro X.
O outro produtor utilizou a mesma quantidade de fertilizantes, mas produziu um pouco a mais. Então, aqui ele conseguiu produzir um saco a mais. Ou seja, o lucro dele foi maior, ele foi mais eficiente. Né? Na aula presencial, daqui a pouco, né, na nossa discussão via live, eu vou dar alguns outros exemplos do dia a dia que ajudam a lembrar o que é esse uso eficiente. Bem, existem fatores também que influenciam nesse uso eficiente, né? Existem fatores diretos, como a qualidade dos fertilizantes, o solo, uma recomendação equilibrada, época e forma de aplicação, uniformidade de aplicação. Esses são fatores diretos voltados aos fertilizantes e voltados às características do solo, dos nutrientes, né, daquele solo, de CTC, etc. E existem fatores indiretos, por exemplo, a umidade, a própria planta pode influenciar, e a conservação do solo. Vou mostrar para vocês um exemplo de cada um desses fatores que podem influenciar. Iniciando pelos fatores considerados diretos. Né? Primeiro, qualidade dos fertilizantes. Então, os fertilizantes, a gente viu na aula anterior, eles podem ser divididos em algumas características físicas, químicas, né? E outras características relacionadas à qualidade. Então, por exemplo, dependendo da característica do fertilizante, por exemplo, características físicas, o estado físico, se ele é líquido, se ele é sólido, a granulometria, se ele é em forma de farelo, se ele é em forma de grão, né? A consistência desse adubo, se ele esfarela muito fácil, se ele some muito fácil, a densidade desse adubo. Características químicas, né? O número de nutrientes. A gente viu, por exemplo, fertilizantes nitrogenados, que tem só nitrogênio, mas eu tenho fertilizantes compostos, que vai ter nitrogênio e enxofre, sulfato de amônio, por exemplo. A forma química, a concentração, um fertilizante muito concentrado, ele tem um alto teor de nutriente, por exemplo, mas nem sempre a planta consegue absorver esse adubo, esse fertilizante no tempo em que ele está disponível, né? As características físico-químicas, solubilidade. Às vezes eu tenho um fertilizante que ele demora muito para dissolver na água, para ser absorvido. Higroscopicidade, que está relacionado com aquela característica de reter água. Né? Empedramento, né? Eu tenho fertilizantes que empedram, isso atrapalha a aplicação. Então, todas essas características, a qualidade do fertilizante está muito relacionada com a qualidade e com a eficiência da aplicação destes. Solos, né? Características de solo, físicas, químicas e físico-químicas influenciam. Por exemplo, a textura, a característica química CTC, características relacionadas à matéria orgânica, tudo isso pode influenciar o uso dos fertilizantes e dos corretivos agrícolas, né? Tudo que a gente viu naquela primeira parte da disciplina. Terceiro ponto, recomendação equilibrada. A gente já viu na primeira parte da disciplina ainda sobre a lei do mínimo e a lei do máximo. Eu preciso aplicar o nutriente na época certa e na quantidade adequada. Então, se a planta está com deficiência de fósforo aqui, essa eficiência não foi tão efetiva, né? Então eu tive prejuízo na produção. Da mesma forma, a lei do máximo. Existe um intervalo ótimo, está considerado aqui como intervalo B, que seria a quantidade ideal de fertilizante. Abaixo disso, a planta ela não tem uma produção boa, acima disso, ela também tem um decréscimo de produção. Então, a gente precisa entender a máxima de fertilizante que pode ser aplicado e o mínimo que deve ser colocado. Além disso, a época de aplicação. Né? O fertilizante deve ser aplicado anterior à época em que a planta mais demanda esse nutriente. Então, a gente viu isso na aula da semana passada, marcha de absorção dos fertilizantes, dos adubos. Então, eu tenho aqui a absorção em quilos por hectare e dias após a emergência. Eu observo aqui para vocês, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio absorveu 180 quilos de nitrogênio, mas ele começou a ser absorvido logo aos 10 dias nessa planta aqui. Já o enxofre absorveu quase 40 quilos, mas começou a ser absorvido aos 30 dias. Então, é importante que se aplique nutriente, quando possível, na época mais próxima da sua maior demanda, né? Quando aquele nutriente der essa característica para ele ser mais eficiente. Outra forma de ser eficiente é a forma de aplicação. Por exemplo, fertilizantes fosfatados, que são pouco solúveis, precisa aplicar, junto com calcário, né? Precisam aplicar a lanço, em área total e bem incorporados ao solo, porque eles são pouco solúveis, eles precisam ser aplicados próximos às raízes das plantas, né? Já os fertilizantes mais solúveis devem ser aplicados localizados, próximos às raízes, para diminuir perdas por lixiviação. Então, por exemplo, a ureia ela é aplicada bem no pé da planta, porque ela dissolve e ela vai solubilizar e vai ficar disponível para a planta absorver. Já o fósforo eu preciso aplicar ou a lanço ou no fundo do sulco, quando a raiz vai ter contato com aquele nutriente, por ele ser imóvel no solo.
E os fatores indiretos, né? Não é diretamente, ele vai influenciar, mas não tão diretamente. Exemplos nós temos, por exemplo, a umidade. As plantas só vão absorver o nutriente que estão líquidos na solução do solo. Então, a presença de água é fundamental, seja da chuva, seja de irrigação. E aí, excesso de água ou falta d'água vão prejudicar. O excesso de água pode lixiviar esses nutrientes, eles serem perdidos em profundidade, e a falta d'água, a planta não vai absorver água, o nutriente não vai ser absorvido juntamente. Existem casos, pessoal, a gente observar deficiências nutricionais, mesmo o nutriente estando disponível no solo. O cálcio, por exemplo, é comum em plantas de tomate, a gente vê o que a gente chama de fundo preto, né, podridão apical, que é a deficiência de cálcio, e fazer uma análise de solo e ter bastante cálcio. Mas o produtor deixou sem irrigar 1, 2 dias, e aí o cálcio não solubilizou e a planta não conseguiu absorvê-lo. Outro fator é a planta, né? Diferentes espécies vão responder de diferentes formas aos fertilizantes. Às vezes, plantas da mesma espécie, nós vimos na aula da semana passada de marcha da absorção, o sorgo granífero e o forrageiro, eles absorvem teores de nutrientes diferentes e absorvem em épocas diferentes. Enquanto um começa a absorver bem no início do ciclo, o outro demora um pouco mais para começar a absorver. Então, as plantas influenciam esse uso eficiente. Né? Então, mesmo dentro das mesmas espécies, existem variedades com maior capacidade de aproveitamento dos nutrientes, são mais responsivas e são mais produtivas. Além disso, a conservação do solo. Né? A gente sabe que um processo de erosão, que é a desagregação, o arraste, por último, a deposição, que é causado pela água, principalmente, né? É um fator que mais causa baixa eficiência de fertilizantes corretivos no Brasil. Quando a enxurrada vem e lava esse solo, ele leva solo, matéria orgânica, nutriente, semente, resíduos de agrotóxicos, tudo para o curso d'água. Então, a gente tem uma disciplina lá na frente, manejo de conservação do solo, no 8º período, e a gente vai falar basicamente sobre isso, né? Sobre a parte de como melhorar a eficiência da adubação e também a conservação do solo, certo? Então era isso, pessoal, essas 2 videoaulas de hoje que a gente tinha para iniciar o conteúdo da terceira VA. Daqui a pouquinho, então, espero vocês para a gente discutir através da nossa live, através do Zoom. Já já eu mando o link, tá bom? Um abraço a todos vocês.